E aí, galera, tudo bom? Olha, esse vídeo é para falar sobre o edital de mobilidade acadêmica da UFPA, tá? Desse ano agora de 2025, tá? Vai ser mais uma conversa só pra gente debater aqui alguns temas e algumas perguntas também que algumas pessoas, né, vêm para me procurar aí no WhatsApp, no Instagram, perguntando sobre um provável edital aí de mobilidade para esse ano ainda de 2025, né? Como a gente sabe, no ano passado não saiu nenhum edital de mobilidade acadêmica. No caso, a mobilidade acadêmica normal, né? Saiu mobilidade acadêmica afirmativa, saiu outros processos seletivos, mas o processo seletivo de mobilidade acadêmica em si, que é o que a maioria de vocês aí que fazem parte aqui desse canal, né, procuram para assistir, infelizmente não apareceu, não teve, né? Dos fatores que deve ter contribuído para isso, que eu imagino, tá, gente? Isso aqui não é nada oficial, não foi nada dito aí pela UFPA, que pode ter sido por conta da greve. E depois do retorno, né, dessa greve aí, desandou um pouquinho a organização em relação ao quantitativo de vagas e a distribuição dessas vagas aí para o ano de 2025. Você até esperou aí que depois da greve, né, no início aí de 2025, pudesse ter, por exemplo, esse edital sendo lançado. Inclusive aí teve até muita expectativa aí de alguns participantes, mas por enquanto, infelizmente, nada. E, gente, eu cheguei aí no CEPES presencialmente lá no campus de Belém, tá? E para buscar informações, né, sobre o edital de mobilidade acadêmica para o ano de 2025. E a única coisa que me contaram foi, que me disseram, né, na recepção do CEPES, foi que a gente tem que ficar atento ao edital, ao site, que tudo vai ser dito e disponibilizado, e a resposta e tudo que eles vão falar vai estar no site. Então não adianta mandar mensagem para eles em relação ao processo seletivo de mobilidade acadêmica, tá? Tudo o que vai acontecer praticamente tá no site deles, que é o cepes.fpa, tá, gente? Quem quiser ter acesso, cepes.fpa.br, você pode acessar lá. E tem a aba bem no cantinho direito, né? Você vai ter lá, por exemplo, a tela de acesso, e se você for acessar pelo computador, né? Então, bem por aqui pelo canto, tu tem aqui os processos seletivos, e bem por aqui aparece mais ou menos o de mobilidade acadêmica. Aparece lá como MOBA, né? Que é a sigla que eles usam agora para mobilidade acadêmica. E, gente, infelizmente, o que deu para entender também é que eles não estão interessados em querer informar isso com antecedência para que as pessoas não se preparem. E aí eu entro com um debate aqui com vocês, que é o seguinte: vocês perceberam que as provas de mobilidade acadêmica, principalmente aí de 2023, 2024, elas estão vindo com questões um pouco mais, como é que eu posso falar isso para vocês? Um pouco mais light, um pouco mais fácil, né? Tanto é que, por exemplo, assim, não tô querendo minimizar nada, mas é fato de que a prova de mobilidade de 2024, a última que saiu, ela veio com questões, inclusive, de química, tá? Que é a parte que a gente analisa aqui, muito fáceis, tá? Em relação aos anos anteriores. Inclusive, até dando fórmula pra gente, numa questão que não precisa de fórmula, tá? E a ideia que eu tenho deles estarem facilitando essa prova é porque a gente sabe que não é só vagas de medicina que são ofertadas, né? Tem vagas também de outras áreas. E essas vagas de outras áreas, elas acabam não sendo preenchidas, né? E não é preenchida não porque o pessoal não se inscreve, é porque quem se inscreve não está se preparando aí para essa prova, né? E acaba pensando que é uma coisa mais de ensino médio, na verdade encontra um assunto um pouco mais complexo, e não consegue tirar a nota mínima para ser aprovado. A gente sabe que tem uma nota mínima, né? Se não tirar essa nota mínima, ele é desclassificado automaticamente. Ok? Inclusive, as últimas notas aí para medicina, né, de 40 questões, foram aí 37. É uma quantidade de acerto muito elevada em relação a, por exemplo, a do ano anterior, que foi 31, se eu não estou enganado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse quantitativo de questões acertadas, ela tem muito a ver com esse nível que a prova agora vem oferecendo pra gente, né? E aí, o que dá para entender é que o CEPES não quer que as pessoas se preparem para essa prova, porque imagina só, se você não tem uma previsibilidade, como é que você vai se preparar, né? E eu sei que isso é errado, de muita gente querer se preparar só quando a prova de mobilidade acadêmica, só quando sai o edital, tá? E, gente, esperar o edital sair é uma coisa muito errada, tá? Não deve se esperar que esse edital sair. Você tem que estudar já com antecedência. Então, esse vídeo aqui, eu fiz ele mais para conversar sobre isso com vocês e também para dizer para vocês um bônus, né? Que pode ser o seguinte, que o ano de 2025 ainda não acabou, nós estamos aí chegando lá pela metade do ano, né?
Então, há uma possibilidade, não estou deixando aqui nada garantido, mas há uma possibilidade de que no final do ano nós tenhamos aí esse edital, tá? Porque não teve ano passado, pode ser que este ano agora, no final do ano, tenha, né? Pode ser que apareça lá para o segundo semestre esse edital. A possibilidade é grande de acontecer, tá? E o certo, né, gente? E esse vídeo ele serve como um lembrete para vocês, é não se preparar só quando abrir o edital. Todos os que já foram aprovados já estavam estudando muito antes disso, tá, gente? Por exemplo, eu tenho meu curso, tem muita gente que se inscreveu no meu curso, que está se preparando, está se dedicando. Tem muita gente também que, além do curso, pede monitoria, tá? A gente tem aulas, por exemplo, ao vivo, né, com alguns alunos aí. Quando a gente tem um tempinho, a gente consegue encaixar aí alguns alunos para essas aulas online, tá, gente? Às vezes é para tirar dúvida, para resolver questões e tudo mais, tá? Só que, além disso, óbvio, tem que ficar se preparando com antecedência antes de abrir o edital, ok? Assim, mesmo sem a certeza, infelizmente, viu, gente? Isso é a nossa realidade para esse edital de mobilidade acadêmica, tá? E me conta aqui, o que tu acha sobre isso, tá? Qual é a tua opinião em relação a esse edital de mobilidade acadêmica 2025? Será que vai sair ou não? Estamos aí na expectativa para o final do ano, mas sempre lembrando de se preparar, se dedicar. Esse é um momento que muita gente esfria, esquece, tá? Mas esse é o momento de vocês alavancarem e saírem na frente, beleza? Então, gente, é isso a nossa conversa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Na verdade, gente, queria desabafar porque, sinceramente, o CEPES ele deveria dar pra gente uma previsibilidade pra gente poder ter uma organização melhor, tá? Porque, assim, se eles querem que todas as vagas sejam preenchidas daquelas vagas que eles ofertam, eu falo isso não só de medicina, tá, gente? Mas de todas as outras áreas, tá? Eles precisam garantir pra gente que esse edital vai sair, ou que pelo menos tenha alguma previsibilidade, né? Porque aí a gente consegue, né, ter uma questão de organização em relação a essa prova, tá? É isso, gente. Meu desabafo aqui com vocês. Mas comenta aqui embaixo, vamos abrir aqui os comentários, né? Vamos comentar aqui, eu vou comentar junto com vocês aqui. Comenta aqui embaixo no vídeo o que vocês acham sobre tudo isso. E se tu tá se preparando também, ou, tá? Vamos aproveitar aqui esse momento para lançar essa ideia aqui para vocês, se vocês quiserem se preparar com mais... se vocês quiserem se preparar, na verdade, para essa prova de mobilidade acadêmica, eu tenho um curso. O link do curso vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? E é isso. Bons estudos, mantenham o foco. E até a nossa próxima. Tchau.